Boa tarde, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao sexto webinar, que é o GA Inova. O tema do momento, né? Todo mundo fala em inovação porque a gente está vivendo um momento de grandes mudanças, onde nós ficamos imaginando, pensando e tentando criar o que o futuro, como vai ser esse novo futuro e o que vai acontecer, né, daqui para frente nas nossas vidas, nos nossos negócios, nas nossas fazendas, nas nossas carreiras. E no momento de tantas mudanças, é um momento onde a nossa criatividade fica mais estimulada. É um momento onde a gente entende novas necessidades, percebe oportunidades e vem daí as soluções, a criatividade gerando novas oportunidades de inovação, de tecnologia, de comportamento. E a gente trouxe hoje aqui três grandes especialistas para falar sobre isso, sobre inovação e o impacto dela na nossa vida e principalmente no nosso mercado, no agronegócio e na pecuária. Né? Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as regras da sala. Quem está sempre aqui com a gente já conhece, mas quem é novo, eu vou fazer algumas recomendações. Aqui no Zoom você pode escolher como você prefere ver a live. E a gente recomenda que você assista no modo orador, assim, quem estiver falando vai ficar em destaque para você aí na tela. Né? Essa é a melhor maneira de você acompanhar o debate, o que está acontecendo. E o conteúdo aqui é um grande bate-papo entre mentes brilhantes. Tá? Outra coisa é que vocês podem fazer perguntas o tempo todo durante a live. Aqui no chat, na barra inferior, acessa ali, clica no botãozinho do bate-papo, manda a sua pergunta, que a nossa equipe vai estar pegando a pergunta, me passando pelo WhatsApp. Então, alguns momentos eu vou estar no celular para poder pegar essas perguntas e repassar aos nossos palestrantes. Tá? E fiquem à vontade, esse conteúdo é para vocês, interajam o máximo que vocês puderem, aproveitem o máximo os talentos que nós temos aqui disponíveis. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre o perfil, né, dos nossos convidados. A gente tem hoje aqui o Marcelo Ribas, que é o CEO e fundador da Intergado. Né? Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal também de Minas Gerais e é sócio fundador da Intergado e atualmente exerce a função de diretor executivo, coordenando todos os setores comercial, pesquisa e inovação. Né? E está atuando com foco na pecuária de precisão. A gente tem também aqui o Gilson Regadas Filho, que é líder global Data Science da Cargill, uma função incrível que a gente quer entender melhor, né, Gilson? E o Gilson, ele é engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em nutrição de ruminantes, né? E hoje é líder global do Data Science da Cargill Digital Insights, da Cargill Nutrição Animal. E atua principalmente nas áreas de desenvolvimento de soluções digitais e área de modelagem estatística e análise de dados de sistemas de produção animal. Muita coisa, gente, eu tenho que ler porque os currículos são enormes, tá? Temos também o Paulo Marcelo Dias, que é o CEO e fundador da gestão agropecuária da GA. O Paulo é zootecnista, mestre em produção animal, né, e especialista em ciência de dados e inovação, principalmente focado no agro, há mais de 13 anos trabalhando com isso. E a partir da sua ampla experiência na gestão pecuária, conquistada por anos de dedicação à gestão de grandes grupos e grandes fazendas, o Paulo fundou a GA em 2007, completando 13 anos esse ano. E agora eu vou passar a bola para os nossos convidados e eu queria que cada um se apresentasse dizendo o nome, óbvio, mas principalmente qual que é o seu propósito e a sua missão no agro. Marcelo, vou começar com você. Olá, primeiro queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu já fui veterinário, já não sou tão mais veterinário, mas ainda zootecnista e hoje focado aí na gestão da empresa. Tenho um tempo de carreira aí como consultoria em fazendas e depois de algum tempo como consultoria surgiu essa oportunidade de participar da história da Intergado. Bom, a minha missão, eu acho que hoje mistura um pouco com a missão da Intergado, né? A gente está aqui na Intergado tentando promover a transformação do agronegócio brasileiro. Então, a gente realmente quer que as tecnologias possam chegar a participar ativamente do dia a dia do produtor nas tomadas de decisão. Acho que esse é o ponto, assim, como que essa tecnologia hoje que a gente tanto fala vai chegar a ser vital no dia a dia das fazendas, através dessa transformação da visão, né? A gente gerar novos olhos aí
para a fazenda, para a gente enxergar a fazenda de um jeito diferente. Ah, que bom, muito bom. Obrigada pela sua apresentação. Vou pular agora para o Gilson. Gilson, qual que é a sua grande missão no agro? Bom, queria agradecer também a participação e o convite aí nesse workshop bem interessante com essas duas feras aí do mercado, o Marcelo e o Paulo. Bom, minha missão, me apresentando um pouco antes que você tinha pedido, Kelly, eu também já fui agrônomo, certo, Marcelo? Hoje eu trabalho mais na zootecnia, realmente, e muito focado, acho que mais pro lado da estatística dentro da zootecnia, certo? E minha missão, acho que não difere muito da do Marcelo, acho que a nossa missão é isso, é tentar realmente digitalizar de uma forma responsável, inteligente, todo o sistema de produção animal global, né? Não só brasileiro, mas global. O Brasil é líder em produção animal no mundo e se destaca em muitos pontos, mais do que outros países europeus e mesmo os Estados Unidos, mas em alguns pontos a gente fica atrás, e uma delas é nessa área digital e de dados, entendeu? Então minha missão é isso, é tentar levar insights para as fazendas, para os produtores, e através desses insights que eles consigam produzir mais eficientemente, de uma forma mais consciente, ambientalmente mais correta. Acho que a missão geral de todo agrônomo, zootecnista, veterinário que trabalha, técnicos e outras profissões que trabalham no agro, que também trabalham nessa área digital. Ai, fantástico. E agora, Paulo, é com você pela sexta vez. Conta pra gente qual que é a sua missão no agro. Bem, boa noite a todos aí. Essa live eu agradeço aí ao Marcelo e ao Gilson, são grandes companheiros nossos aí das mesmas dores aí de tentar fazer essa pecuária uma qualidade melhor. Às vezes nós três ficamos isolados aí dentro desses números e a gente muitas vezes tem tantos nãos aí no caminho, né? Mas quando a gente consegue fazer alguma coisa boa, a gente acha, delira, e realmente o nosso grande objetivo ao longo desses anos que a gente se conhece, que a gente se tromba aí no caminho, é realmente prover soluções aí para esses clientes nossos que tenham informações confiáveis, que possam realmente estar preparado para poder gerar sempre resultados mais satisfatórios aí de sustentabilidade do seu negócio, né? Essa live, Kelly, ela tem uma pitadinha aí de desafio também, né? Ou seja, isso que é o gostoso aqui, né? Então, eu quero chamar todo mundo aí para aproveitar esses crânios aí que estão aqui envolvidos, que tem muito café no bule, para realmente questionar e trocar ideias aí sobre essas inovações que estão aí no agro, mas também que já existe, que estão no dia a dia se batendo e não rodam, não funciona, não vai, e a gente fica com essas dúvidas, e às vezes do lado aí do usuário a gente tem tanta informação e querendo saber, a gente não tem acesso, né? Então fique à vontade, eu acho que essas autoridades que estão aqui é bem bacana para a gente poder discutir isso, né? Fantástico, olha, hoje o assunto vai render, né? Então, inovação é uma coisa difícil muitas vezes de explicar. A gente vê isso materializado na prática, quando a gente vê uma solução operando e gerando informação, e a partir disso você conseguindo aplicar no dia a dia, na prática. Até uma das perguntas que a gente fez na nossa inscrição era sobre qual a maior dificuldade, né, das pessoas absorverem ou adotarem tecnologia no seu dia a dia, na sua produção. E a resposta foi, muitas vezes, a pessoa não entende a tecnologia ou que ela precisa ver na prática, rodando em outro lugar, para que ela possa aplicar. Mas o mais interessante é que, apesar dessa resposta de precisar ver funcionando para aplicar, a maioria acredita que inovação é sinônimo de competitividade. Competitividade é diferenciação, é você sair na frente. Então, como é que você explica isso, Gilson? Essa visão de que eu preciso ver funcionando, dando resultado para os outros na prática, mas ao mesmo tempo eu acredito que a inovação é competitividade. Qual que é o gap que existe entre esses dois cenários, essas duas opiniões? Bom, Kelly, você falou uma verdade, isso é bem interessante, a gente vê isso bem na prática. Todo mundo realmente, quando se apresenta qualquer solução ou qualquer ideia que esteja relacionada à tecnologia, inovação, realmente todo mundo brilha os olhos, né? Mas
sempre tem aquele negócio, eu quero primeiro ver para depois realmente adotar, né? Eu acho que isso faz um pouco parte da cultura do nosso produtor rural, entendeu? Às vezes um pouco mais tradicionalista, a maior parte ainda. Eu acho que isso vem mudando com o tempo, e a gente já vê muita gente aí que a gente costuma chamar dos early adopters, que é a turma que compra a ideia assim que sai e, na verdade, essas pessoas não são clientes, na verdade, eles ajudam a desenvolver os produtos, né? São co-desenvolvedores, eles dão feedback em tempo real, eles dizem, muda isso, melhora isso, troca aquilo, ou isso não funciona. Então, as pessoas que têm, não vou dizer coragem, mas que estão mais passíveis a embarcar desde o começo, elas ajudam a desenvolver o negócio, entendeu? Então, e outra coisa, a inovação e tecnologia eu tenho uma grande amiga minha que sempre fala isso, ela trabalha com frango, é uma colega, Ana Maia, ela fala e é muito verdade, inovação não é só relacionada à tecnologia, não é um hardware, não é um software, não é um sensor, entendeu? Não é isso. Inovação parte da própria cultura da fazenda, entendeu? Da empresa. Então, uma empresa inovativa que tem realmente um pulso de inovação, não quer dizer que ela vai adotar toda a tecnologia que tem no mercado. Na verdade, está mais relacionado à forma de pensar, a cultura da empresa, a cultura das pessoas. Inovação não é sobre sistemas, como eu disse, é sobre pessoas. Então, como as pessoas se comportam, como as pessoas vão realmente encarar os problemas e pensar de formas diferentes de resolver aqueles problemas, então, entendeu? É, fazer o mesmo erro várias vezes não é tão inteligente, entendeu? Então, pessoas inovadoras, eles sempre estão olhando, eles olham para qualquer processo ou qualquer problema e eles pensam logo assim, como eu posso fazer isso melhor? Então, isso é inovação. Às vezes, fazer o melhor precisa de um software para automatizar, precisa de uma balança para ter o peso real dos animais lá no campo, entendeu? Precisa de algum modelo para predizer algo. Então, inovação pode passar por isso, mas não é necessariamente isso. Inovação parte das pessoas que veem dificuldades, veem processos e encontram formas melhores, mais eficientes de resolver esses pontos. Então, na verdade, tem que ser uma organização, ou seja, uma empresa, uma fazenda disposta a mudar e entender a mudança como algo natural. Ou seja, para evoluir, eu preciso mudar, estar sempre me questionando como fazer melhor. E a inovação, ela surge da pergunta, né? São as Exato, perguntas que movem o mundo. A tecnologia verdade. pronta, validada, pode ser a resposta. Mas a inovação que puxa a criatividade são as perguntas. E aí eu vou passar para o Paulo, então, saber, Paulo, esse momento que a gente está vivendo agora, de corona, que está desafiando as pessoas a entenderem que a mudança é uma coisa natural e que a gente tem que estar preparado para mudar. E essa é até a provocação do título do webinar, né? Sua fazenda tem futuro? Uma fazenda que não está disposta a mudar, tem futuro? Nossa, é uma pergunta complexa, né? Mas o que a gente mais tem visto é que realmente nesse momento de quarentena, muitos clientes e muitos profissionais pararam para pensar realmente o que tem no seu pacote no dia a dia, o que eles estão usufruindo desse pacote no dia a dia e o que eles podem melhorar da agora para frente. Por quê? Porque existe uma crise no meio do processo, né? Ou seja, ameaçou todo o nosso conhecimento, ameaçou toda nossa produção. Isso tudo fez a gente reavaliar tudo que a gente tem à disposição. E aí, isso para a gente, para nós aqui como profissionais e como empresas na área de tecnologia, a gente realmente começamos a dizer assim, pô, pelo menos perguntar a gente o que a gente, às vezes o cliente está com a nossa tecnologia lá dentro e nunca usou do máximo dela e de repente começou a falar, puta, mas o que você tem para me entregar aqui? Eu falo, pô, já estou com você há 3 anos, agora que você veio perguntar para a gente o que a gente pode entregar, né? Então, esse processo de quarentena aí, esse processo que a gente tem aí vivido com essa, não só o processo de quarentena, mas essa loucura do mercado aí também, seja dólar, seja preço de boi, reposição, milho, todo esse pacote junto, fez uma ebulição aí na pecuária brasileira, né? Com 3 tipos de animais produzindo, o produtor não sabe que boi que vai dar comida agora, se não sabe se é boi China, se é boi vala comum, se é boi de qualidade. Então, o desafio se tornou maior. E quando esse desafio se torna maior, a tecnologia, a ter um time inovador, ter um time pensando, né,
dentro da propriedade sai na frente, sem sombra de dúvida. Então, de cara, ao meu ver, assim, as fazendas que têm futuro, ela começa por ter processos bem definidos, por ter pessoas bem definidas e usar a tecnologia corretamente. E tecnologia, a gente tem já disponível algumas, mas elas não têm a adesão necessária, porque a estrutura do outro lado, para absorver isso, começa de trás para frente, né? A tecnologia é a resposta para tudo, mas qual a pergunta? Né? Então a gente se pergunta, pô, você vai botar qualquer tecnologia em qualquer lugar? Não. Se você tem a pergunta certa, você tem a tecnologia correta. Agora, se você não sabe qual é a pergunta e acha que a tecnologia vai resolver tudo, aí é um problema. Né? Então, precisa se reestruturar e repensar o modelo de gestão das propriedades, estrutura e tudo isso. É um momento muito propício para isso. E é isso que faz com que a gente consiga ter uma fazenda de sucesso, um modelo com um futuro promissor aí de resultado, né, na verdade, sustentabilidade. Né? Um negócio de longo prazo, né? Sustentável. Mas aí vem uma outra questão que eu acho interessante também, pessoal, perguntem, tá? Eu tô perguntando porque eu sou curiosa, mas vocês perguntem aí no bate-papo para poder compartilhar com o pessoal aqui. Mas eu vou falar com o Marcelo agora, eu tenho uma questão aqui, Marcelo. A gente sempre falou que com acesso à informação você pode gerir de qualquer lugar. Isso agora ficou mais claro e evidente do que nunca. Mas gerir não é só ver a informação na tela, não é só ver um relatório, né? Nesse momento que está se questionando essa distância, essa conectividade, é como agir estando à distância. E aí, como é que você vê a tecnologia para ajudar o produtor a fazer isso? Na verdade, a tecnologia trouxe para a gente alguns benefícios, né? Que é a comunicação e o fluxo de dados. Se você pensar uma fazenda 10 anos atrás e uma fazenda hoje, é possível sim ter um processo de gestão estando distante da fazenda, porque as informações chegam até o seu alcance, você consegue compartilhar isso com seus consultores, e aí você tem acesso à inteligência de mercado, preço de insumos. Então, realmente as informações estão na mão para você conseguir gerenciar a operação no dia a dia. E quando se fala de tecnologia aí mais para o meu lado, né, hardware e processamento e análise de dados, hoje a nossa capacidade de extrair informações da fazenda de forma automática, mas as possibilidades de capacidade de processamento de máquina realmente para fazer análise e chegar às conclusões estão cada vez maiores. Mas um ponto aí das perguntas que você fez aí para o Paulo e para o Gilson, sobre a dificuldade de a gente colocar isso em operação, né? Apesar de a gente ter todas essas tecnologias disponíveis, existe um trabalho aqui, estou até com alguns aqui na minha frente, com revisão de literatura, que apesar de a gente ter avançado maravilhosamente bem em levantamento e coleta de dados, a gente ainda tem dificuldade em chegar à tomada de decisão e à tomada de ação. Então, algumas revisões de literatura aqui, até anotei uma do Rutten, em 2013, 139 dispositivos que ele analisou, nenhum chegou à tomada de decisão. Então, não adianta nada você fazer uma belíssima coleta de dados, acumular esse dado, receber isso remotamente de casa e você não conseguir colocar isso em prática, não conseguir fazer com que sua rotina e sua mão de obra chegue lá e tome uma decisão de troca a dieta do boi, tira o boi, abate o boi, ou compra um insumo porque o preço já está num ponto economicamente viável. Então, o que nós vamos discutir daqui para frente mesmo estando remoto, as tecnologias que estão disponíveis estão já aptas a direcionar o caminho, eu acho que essa é a real agregação de valor, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar com essa tecnologia. Mesmo distante ou mesmo próximo, a gente tem que fazer com que as soluções tenham uma maior interação, a gente tenha mais diversidade de inputs para a gente chegar numa sugestão ou numa recomendação na fazenda viável. Então, na verdade, assim, tem muita tecnologia validada à disposição, tecnologia que funciona, que está no campo dando resultado, mas a gente tem um gap aí de utilização desses recursos, né? Gilson, o que você acha disso? Como que pode resolver? Qual que seria uma sugestão de como melhorar esse gap? Tornar essa tecnologia já disponível, viável, que funciona, que dá resultado, ajudar o produtor a usar melhor isso. Isso parte dos técnicos, é capacitação da equipe, é a cultura da fazenda, a mentalidade do dono. É um pouco de cada, Kelly.
mas eu discordaria só um pouquinho do Marcelo na questão de. Eu concordo, tem muita tecnologia funcionando, mas também tem muita tecnologia no mercado aí que a gente sabe que tem seus problemas e quando um cliente adota e não dá certo e não funciona e depois ele tem que tirar, ele vai ficar com o pé atrás para qualquer outra coisa nova que chegue, entendeu? Então também tem um lado de lá, né? Não é só do lado, não é só o lado de lá que tem seus problemas, do lado de cá quem gera a tecnologia às vezes também tem os seus problemas e cria um pouco de trauma, vamos dizer, no lado dos clientes. Mas, Kelly, são todos esses pontos aí que você falou. Tem a questão cultural, como eu te disse, as fazendas mais tradicionais, elas têm uma certa resistência a tentar algo novo. Uma pessoa faz aquela velha deixa, eu faço a mesma coisa que meu avô fazia, meu pai fazia, funcionava, e agora por que que eu vou fazer diferente, entendeu? Mas isso a pessoa não está vendo que os tempos mudaram, né? A quantidade de informação que se tinha antes e a velocidade com que se tem que tomar, e também as margens que se tem hoje na pecuária de corte são bem inferiores do que eram há 10 anos atrás, entendeu? Então, o ajuste fino que é feito por essa tecnologia, que às vezes você não percebe isso por trás, pode ter um efeito muito grande na rentabilidade, na sustentabilidade da fazenda, entendeu? Mas é multifatorial, Kelly. Não dá para dizer que é o dono da fazenda, é a equipe, é o time de tecnologia também que desenvolve, às vezes, as coisas não tão amigáveis para os usuários, entendeu? É entender que o nível, a forma como você expõe uma tecnologia para um time de campo, por exemplo, os peões tal, é diferente de uma forma que você expõe para um gerente, que é diferente de uma forma que você expõe para um supervisor de trato, por exemplo. Então, identificar realmente o que funciona para cada nível de usuário final também é um componente que às vezes a gente deixa a desejar, certo? Então, é multifatorial. Então tem que sujar a bota também, não adianta só programar, né? Tem que sujar a bota, estar no campo, entender essa realidade e ter uma parceria com o produtor. O produtor é coautor, né? Não da obra necessariamente, se ele não for um tester, mas ele é coautor na execução de medir os resultados, de captar e saber usar a tecnologia, né? Paulo, tem uma pergunta para você aqui do Renato. Hoje, com mais tecnologia no campo, os produtores já contam com ferramentas que auxiliam a interpretação de dados com agilidade. Isso ninguém discute, certo? Mas será que as fazendas estão obtendo esses dados corretos, interpretando os dados que a tecnologia oferece para a tomada de decisão a curto, médio e longo prazo? Eu queria passar um pouco por cima da coleta, mas vamos lá, vamos voltar a ela um pouco atrás e poder discutir o seguinte, né? A coleta está muito relacionada com os processos. Então, muitas das vezes os processos não ficam claros dentro dos níveis aí, seja um capataz, seja um gerente, seja um controller, seja quem quer que seja dentro da organização. E às vezes o software ou a tecnologia que entra no meio, ela entra, desculpa o termo, mas enviesada dentro do processo e aí o que entra errado sai errado, né? Então, ter um mapeamento desse processo inteiro, do que realmente vai ser coletado, discutir isso arduamente antes de impor a tecnologia, impor toda a energia de coleta, é fundamental. Quando se faz isso, aí sim, dali para frente, você gera informação que pode ser aplicada a tecnologias mais avançadas lá na frente e são extremamente confiáveis, né? Então, não se discute hoje que tem grandes cases com ferramentas de coletas aí muito boas. O que se discute é a adesão de como essa coleta encontra, como essa tecnologia encontra o ambiente para ela poder dar o máximo, né? E quando a gente fala isso, quando essas ferramentas não dão o máximo, a gente também não consegue explorar o máximo de todo o sistema produtivo e nem o potencial seja do animal, seja do sistema, ou seja da gestão como um todo. Então, nosso desafio, qualquer um dentro da tecnologia, é tentar fazer um pouco desse papel lá no fundo e questionar esses processos, questionar como ele está sendo coletado, por quem está sendo coletado, se é viável coletar aquilo ou não, para que a gente tenha um ambiente onde a gente possa trabalhar com os dados e aí sim a gente tomar caminhos diferentes, né? Mas eu vou apimentar um pouquinho aí, tá? Porque e aprofundar um pouco em algumas coisas aqui. Nós três aqui, acho que vivemos um pouco da vida nossa mexendo com algoritmo. E é uma coisa que a gente, acho que às vezes fica longe o produtor de saber o que é um algoritmo, né? O que é essa palavra aí que todo mundo
fala, o que ele tem nos falado, que o algoritmo, ou essa visão nossa aí que fica ali, ó, como é que fala? A minha turma de desenvolvimento brinca, fala escovando o byte ali, né? O bit ali no meio do negócio para ver se acha alguma coisa, mas será que nesse tempo que a gente tem, nós três aí de estrada aí, de escovando bit aí ou analisando dado, esse boi está falando o que para a gente? Essa pecuária tem falado o que para a gente? Será que a tecnologia tem nos mostrado que o nosso conhecimento adquirido com a tecnologia nova está sendo disruptivo? A gente tem que recriar esse conhecimento de novo? Ou a gente está falando com a tecnologia, mas a gente não tem corpo técnico para poder absorver isso, falar, puta, vamos repensar, recriar. Como vocês estão vendo isso? Eu sei que o Marcelo tem algoritmos fantásticos aí, desde a área de predição de peso, a área de classificação de carcaça, que é outra coisa bem bacana aí que tem na Intergado aí, detonando nesse começo aí com computação, com parte de visão computacional. E o Gilson tem uma experiência que não dá nem para falar, né, Gilson? Que a gente tem discutido aí dentro do confinamento. É magnífico, até a gente perdeu um pouco desse bate-papo, mas também você agora tem uma experiência com outras proteínas, que também é um grande aprendizado para a gente, né? Nesse caso. Eu queria que vocês falassem um pouco, que desmistificasse um pouco para nós, para essa turma toda, o que realmente isso vai fazer pela pecuária, o que tem feito ao longo desse tempo, e o quão distante está o que o boi está falando para a gente e o que a gente tem ouvido, né? Na verdade, a pergunta é essa. A gente ouve que o boi está dando um quilo e pouquinho, mas quando a gente começa a medir com sensores e começar a fazer as análises do nosso algoritmo, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou a gente tem animal muito bom, como a parte alimentar, né, Marcelo? Com eficiências biológicas, eficiência alimentar linda, e você fala, pô, o quanto desse potencial que eu estou explorando? Será que o consultor, será que a turma do campo está enxergando isso ou está fazendo, usando essa média louca que a gente usa não sei quanto tempo, o modelo tradicional ainda, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente conseguir mostrar que essa tecnologia aí de informação e que está à disposição do produtor e que a gente tem trabalhado há não sei quanto tempo, o que ela tem feito, o que ela tem nos falado aí, que a gente possa utilizar hoje para dentro da nossa nova gestão e nova era, né? Aí fica com vocês. Pode, qualquer um dos dois aí que quiser tomar a palavra. Pode começar, Marcelo. Desculpa a provocação aí, mas vamos lá. Apesar de você não concordar comigo, eu acho que a gente continua concordando. O que eu quis dizer é que existe uma infinidade de dispositivos que não entrega o que ele promete, que é a ação, tá? Então, eu acho que nós concordamos. Não, estamos certo. Estamos certo. Vamos lá, Paulo. Eu tive uma reunião semana passada que foi fantástica, assim, né? Um consultor de fazenda que analisou os nossos dados em um cliente. Ele é o consultor da fazenda e é um cliente integrado. E esse cliente integrado é o nosso primeiro cliente que testou a nossa ferramenta de apartação. Então, numa engorda tradicional, ele manteria os bois até 92 dias. E aí ele falou assim, olha, eu vou deixar vocês recomendarem exatamente o que eu tenho que fazer, que dia que eu tenho que abater cada lote. E a gente acabou fazendo 3 lotes de abate nesse confinamento. Então, a gente esticou um pouco mais uma parte do gado, a gente antecipou o abate de uma parte pequena do gado, mas o grosso ficou nessa média aí que a gente trabalha. Então, quando você pergunta assim, quem são esses algoritmos? São modelos matemáticos que vão tentar otimizar o resultado ou vão tentar atingir um objetivo, potencializar um objetivo, no nosso caso aqui é o resultado econômico. Tá? Um exemplo que eu estou dando, mas esse algoritmo pode trabalhar um dado para fazer uma entrega ou uma recomendação específica. A gente tem algoritmo desde tirar pesagens ruins, né, para tentar eliminar uma pesagem que não segue o padrão do animal, então ele vai lá, analisa a população de dados, fala qual dado não pertence ao normal, e ele faz esse trabalho automático. Então, ele tem sempre esse objetivo de realizar alguma atividade de forma automática a partir de um conhecimento para que ele foi treinado, tá? Então, segue-se assim, chega-se os dados, entende-se o padrão, e aí o algoritmo vai começar a dar uma resposta a partir de um padrão que ele foi ensinado para dizer se é válido ou não válido. E aí a gente faz a mesma coisa, tem um algoritmo para falar qual animal deveria ser abatido porque ele não está dando mais dinheiro.
E aí esse consultor, voltando lá na história, né, esse consultor virou para a gente e falou assim, Marcelo, eu estou analisando os dados e as decisões que vocês fizeram, o nosso cliente em comum tomar a decisão. O cliente em comum é o Zeca Jacinto, da Fazenda Continental, lá em Barretos, e o consultor é o Gabriel Desagro. Então, agradeço os dois aí pelo papo e pelo aprendizado, né, que a gente está sempre aprendendo junto. E ele falou assim, olha, não sei quantos anos de trabalho aqui, eu estou vendo os dados com vocês e realmente eu estou reaprendendo como enxergar os bois. Porque no final das contas, o que ele sempre viu a vida inteira, olha, tem um peso médio de entrada, eu projeto esse peso médio ao longo do tempo, eu consigo fazer uma correção de acordo com a dieta, mas em resumo, os bois não são iguais. Por mais que você tenha, em teoria, um lote homogêneo, raça, sexo e uma variação pequena de peso, ao final esses bois vão ser outra coisa. Mantém a raça e o sexo, mas a dispersão de peso é absurda. Eu peguei aqui um lote de um confinamento comercial, só para vocês terem ideia, a variação de entrada era de 70 quilos, a amplitude, ao final a gente chegou a uma amplitude de 180 quilos. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar da gente trabalhar com valores de média, o potencial genético de cada boi é totalmente diferente. A capacidade de carcaça, capacidade ingestiva, capacidade de ganho é totalmente diferente. Então, o que parte das tecnologias vão fazer? A gente pode chegar em ter informações desse boi na entrada para melhorar a forma de projetá-los para frente ou medir. Então, a gente tem evoluções históricas aí na parte de modelagem, que eu acho que é muito o trabalho que o Gilson faz, né? De fazer equações cada vez mais eficientes em prever o que esse boi vai fazer. E do nosso lado é fazer isso baseado no que o boi vem apresentando. Então, a gente mede e também projeta. Então, só para te dar exemplo, nesse cliente em questão, a gente incrementou a lucratividade dele em 49%, que a gente foi tirando os animais que vão dando prejuízo no meio do caminho. Então, você já não está dando mais resposta àquela dieta, àquele cenário, com essa genética que você tem, você vai embora. E aí, assim, fantástico, né? Isso foi num ano bom, que a gente teve uma valorização da arroba no meio do caminho que foi absurda. E aí ele está prevendo aqui para esse mesmo cliente que se a gente repetir esse mesmo trabalho nesse cenário desse ano, que vai ser extremamente desafiador, a capacidade de incremento é de 288%. Isso é o que ele acha que vai acontecer esse ano com a adoção de tecnologia, com essa visão individualizada. Então, os algoritmos estão nesse meio desse trabalho aí de tentar otimizar os resultados com o máximo de input que a gente tiver. E aí eu volto lá na primeira rodada, né? Eu consigo fazer isso com um sensor sozinho? De jeito nenhum. Quanto mais informação eu tiver de clima, mercado, do software de gestão, da dieta, da origem que esse gado veio, quantos quilômetros ele viajou, se ele recebeu o sanitário A, B ou C, melhor vai ser a minha otimização lá no final. Então, não tem milagre quando você fala de um sensor só, volta naquele assunto, né? Para chegar na tomada de decisão, eu tenho que ter integrações, mais inputs para que o algoritmo funcione com mais precisão. Vai lá, Gilson. Opa. É isso. Não, muito bem colocado, Marcelo. Eu anotei uns pontinhos aqui desde da pergunta do Paulo. Ele comentou aí dessa questão das outras espécies. Eu vou fazer um adendo aqui, Paulo. Eu tô até um pouco afastado do meio de gado de corte aí, mas como eu te disse antes da nossa conversa, eu estou trabalhando de camarão a galinha poedeira, certo? Principalmente fora do Brasil e tal. Mas uma coisa que eu quero salientar aqui é que, em termos de qualidade de dados, depois que eu comecei a trabalhar também com outras espécies na parte de ciência de dados e digitalização, um dos sistemas de produção que mais gera dado com qualidade é confinamento. Isso pode parecer estranho, mas quando você pega dados, por exemplo, mesmo que a gente tende a pensar que a produção de frango de corte gera muito dado, e às vezes não, às vezes são dados, os caras recebem dado anotado em papel, entendeu? Porque não tem sistema. Poedeiras não tem sistema de gerenciamento, entendeu?
Então, pessoal, o confinamento, o pasto não, pasto a gente ainda fica um pouco atrás, mas o confinamento, o sistema de produção de confinamento é um sistema que gera muito dados, e dados que a gente recebe quase que em tempo real. Se estiver na fazenda em tempo real, às vezes quando a gente está fora, quase que em tempo real, certo? Então, isso gera um mar de oportunidades, certo? E esse mar de oportunidades, Paulo, é onde os algoritmos vêm ajudar. Então, uma definição de algoritmo básica ele é um conjunto de passos para resolver ou para se atingir um objetivo. Então, que pode ser desde começar a limpar os dados, transformar os dados, organizar os dados, trazer outras fontes de dados, aí traz um negócio que o Marcelo falou que é um negócio que eu sempre bato e vocês sabem disso, que é integrar os dados. Um sistema só não é capaz hoje, como o Marcelo falou de um sensor, não é capaz hoje de gerar todos os dados possíveis para uma tomada de decisão, e isso é o que difere ainda o tomador de decisão lá, que o cara sabe quanto é que está o preço no mercado, quanto ele comprou aquele milho, o peso que ele acha que está aquele gado, ou pega das balanças da Intergado, vê quanto for, como é que está o sistema de o consumo lá na GA, no TGC, certo? Então, ele ainda tem que acoplar, a gente tem vários coletadores de dados, mas ele ainda tem que acoplar essas informações de uma forma de tomar decisão. Então, essa integração de dados e essas diferenças, essas possíveis diferentes fontes de dados são importantes. Mas isso é o algoritmo. Quando o algoritmo ele é bem feito, ele pode começar na limpeza dos dados até chegar realmente no que a gente chama no suprassumo da ciência de dados, que é previsões prescritivas. Então ele não vai só predizer, eu não vou só dizer, ó, o peso do boi daqui a 2 semanas, 3 semanas é X. Na verdade, eu vou dizer, ó, o peso do boi daqui a 2 semanas é X, mas você tem que vender o boi no mínimo para tanto, para poder ter uma margem de tanto, entendeu? Ou não, vai acontecer um pico de pneumonia porque está muito frio ou tem muita poeira, não sei o quê. Então, é não só predizer, mas também futuramente prescrever. Isso, pessoal, pode parecer estranho para a gente, mas já é realidade. Seu celular já faz isso, todo mundo aqui tem smartphone, já toma decisão por você quase todo dia. A gente é dependente desse tipo de tecnologia. O mundo agropecuário, principalmente pecuário, ele está 10 anos atrás. É o que a gente tinha há 10 anos atrás nos nossos smartphones, é o que a gente está na pecuária ainda hoje, certo? Tendendo muito rapidamente a chegar no nível que a indústria e o comércio estão. O que é que eu quero dizer, pessoal? Quando a gente fala em Big Data, a gente não tem grandes fontes de Big Data na pecuária ainda. Quando você pega seu celular, você como pessoa física, você em casa, você está gerando tanta quantidade de dado diário que você não tem ideia. E as fazendas ainda geram menos, apesar de gerar muito, como eu disse, no confinamento. Então, a gente está 10 anos atrás, mas andando a passos largos, certo? E daqui a pouco a fazenda vai estar tão integrada e as ferramentas vão estar tão integradas como é seu aplicativo, seus aplicativos do seu smartphone. Isso é um dos sonhos que eu tenho, certo? É realmente a integração, o dado passar livremente entre as plataformas, certo? E isso para mim, é onde os algoritmos e os modelos preditivos, onde eu trabalho, realmente tem grande potencial. Eu acho que esse sonho está bem mais perto, né, do que se imagina, porque claro que o confinamento é a área, né, da atividade pecuária mais desenvolvida e que mais investe, que estava sempre a margem, o risco é muito alto, então você precisa investir para ter o menor desvio, a menor perda possível para ser eficiente. Mas as outras atividades também geram uma série de desafios, né, para a tecnologia. E aí você tocou num ponto que eu acho genial, né? O nosso celular, ele tem esse tanto de interação, porque ele tem todas as nossas informações ali, você acessa tudo do mesmo lugar. E aí o grande desafio que aí veio também é justamente a proposta, a solução da GA, de ter o ecossistema, que é a plataforma que integra todas essas soluções, do início da cria até a terminação, o abate, que é para o produtor poder ver no mesmo lugar todos esses dados coletados por vários dispositivos e inteligências e mecanismos e colocar na frente do produtor essas condições de analisar nesse nível, né? Então, Paulo, eu vou passar a bola para você falar do desafio que foi integrar cria, recria, engorda, chip, semi-confinamento, confinamento, tudo numa plataforma só para chegar nesse nível de informação. Bem, Gilson, eu concordo que o maior desafio da GA hoje realmente são as integrações. Ela
eu acho que a pecuária ainda move de pouca discussão de conceitos, né? Quando a coisa aperta, é que a gente vai discutir conceito de processo. Toda vez é assim, a gente não tem local e ambiente, eventos, para a gente discutir processos e conceitos. Agora é um momento que se está discutindo muito esses conceitos. E a tecnologia vem para rever esses conceitos. E quando a gente implanta software, a gente, num Brasil grande como é esse, é complicado, porque a gente tem... o brasileiro adora padrão, cada qual tem o seu, né? E isso aí é terrível para um ambiente de software, né? É difícil. Então, assim, se a gente tivesse um padrão bem elaborado, vamos dar um exemplo clássico aí, rastreabilidade. A gente não tem dificuldade com rastreabilidade. Por quê? Porque a gente atende uma norma que tem que ser seguida, não tem discussão, a norma é aquela e acabou. Mas quando a gente entra no sistema de produção aí, seja de um confinamento que é mais bem elaborado e coisa e tal, nossa, a gente tem gente querendo pegar trato por metro de caminhão andando, a gente tem... É terrível. Então, assim, o que a gente precisa é realmente fazer o que a gente está fazendo. Tem empresas consolidadas que falam assim, meu amigo, o pacote é esse, vai fazer o que você tem de melhor, realmente fazer seu negócio rodar, deixa com a gente, que a gente te entrega e te alerta dos possíveis problemas a partir do conhecimento dos seus dados, entendeu? Então, integrar, e eu falo, né, nunca teve tanta gente como contador e TI sentado com a gente ultimamente, nunca vi dizer isso. O contador era um cara intocável, o TI da estrutura também era outro intocável. Hoje eu sento com o contador e ele fica perdido ali no meio, daqui a pouco ou ele está junto ou ele está fora, entendeu? Então, é impressionante. Só que a gente precisa, na pecuária, rapidamente, de ter discussões sobre essa, dizer assim, ó, como que é a entrada de boi na sua fazenda? Parece ser simples, mas a maioria dos meus clientes não tem preço de boi certo no sistema. Fala lá por que não tem. Olha a dificuldade que é pegar um preço de boi. A fazenda a origem manda uma nota de pauta de lá para cá. A negociação ainda está sendo acertada. Tem uma comissão para trás que vai juntar com a comissão do mês passado do cara que comprou. Tem um frete que ainda tem que acertar, que ainda tem uma beirada. É uma complicação. Aí aquele boi entra para o sistema. Dali para frente você mete a análise em cima. O preço não é real. E aí quando o preço vem, ele já está no meio da produção fazendo que esses algoritmos refaçam o pensamento. Pô, mas era para bater agora, deu a diferença de 10 dias, isso aí não posso acreditar nisso. Claro, o seu processo lá atrás não estava bem feito. Então, assim, o que eu acredito? A gente está vivendo uma era muito bacana e você deve ter sofrido por isso demais, inclusive com a gente, com todas as ferramentas antigas aí que a gente tinha de poder amostrar dados, né? Mas agora a gente está vivendo uma era de tecnologia de consolidação realmente, de ter uma coleta bem feita em cima dos processos, porque tem muita gente de pecuária querendo fazer bem. O problema, Gilson, é que não é fácil, né, Marcelo? Não é fácil. Vamos dizer assim, a tecnologia ainda não é tão acessível financeiramente para todo mundo, isso é de se entender, mas também os ambientes das fazendas não estão tão preparados para isso. O produtor está tendo que aprender a liderar ao invés de chefiar. O produtor está aprendendo a pegar as estruturas físicas deles que eram antigas e ter que reinvestir tudo para botar bem-estar animal, fazer com que esses animais se tenha uma gestão melhor dentro do processo. As empresas de equipamento e tecnologia de maquinário, elas só pensam na robustez e não na precisão. Aí a gente tem um problema maior ainda, ou seja, Paulo, eu acabei de comprar um caminhão, você vai olhar a célula de carga dele, 30 toneladas. O caminhão só pega 10. Fala, puta, mas a célula de carga não vai quebrar, mas também não vai pegar o peso. Entendeu? Então, assim, nós, assim, que estamos na tecnologia, na ponta do negócio, né, a gente praticamente está no resultado, né? Se for pensar, a tecnologia nossa que a gente está disposta a entregar para o produtor é realmente o resultado. Então, vindo de lá para cá, se a gente não for ouvido, os custos desse processo ao longo do tempo do cliente é muito caro. E aí vem o que o Gilson falou, que eu achei fantástico. Quando a gente entra e que a tecnologia foi adotada errada lá atrás, a gente passa 2 anos para poder dizer que a gente tem credibilidade e poder alterar o processo e trabalhar com aquilo. É terrível. Então, realmente, a gente precisa discutir mais no ambiente, saber para que essas tecnologias estão ali dentro, interagir, como você está falando, porque uma das coisas que o pecuarista brasileiro e confinador e coisa e tal tem é a intelectualidade de seus fornecedores juntos. Ela é uma coisa monstruosa. Toda vez que a gente se encontra no cliente,
a gente discute só como ele vai faturar mais através da nossa tecnologia. Só para ele, vamos dizer assim, praticamente. E é pouco explorado muitas vezes, né? Então, eu acho que essa quarentena e tudo isso que a gente está provendo aqui é criar um ambiente melhor para que a gente possa trabalhar com essas ferramentas mais facilmente, porque, na verdade, o que tem por trás dessas tecnologias é um suor danado, é um puta de um tempo de dinheiro colocado dentro disso, e o final, o produtor só vê assim, ó, abate ou não abate? É ingrato, abate ou não abate? E ele ainda fala assim, não vou ouvir aquilo lá porque eu não tenho capacidade de ir lá no curral e tirar o boi, né? Então, realmente, a gente precisa caminhar todo mundo junto e pegar essa tecnologia e falar, meu amigo, essa diferença de abate ou não abate é 49% da sua rentabilidade do negócio. Então, é complicado. Então, não adianta dizer que a tecnologia é cara. Não adianta dizer que a tecnologia é cara quando ela é mal empregada, né? E nessa brincadeira aqui, eu tenho uma pergunta para o Gilson, né? Assim, no meio da pegada, né, Gilson? Nas outras áreas, a gente consegue ter um padrão de comportamento de tudo que a gente vai analisar. Eu entendo assim, tá? Mais fácil. Seja aí num machine learning, aí, olhando se a gente consegue reconhecer uma face, seja no machine learning a gente conseguindo reconhecer o bovino aí. Mas, quando a gente vem para dentro da pecuária, nessas análises preditivas, e nesses algoritmos aí também, Marcelo, de predição de abate, de qualidade de carcaça, tudo isso dentro do processo, a gente sabe que tem muitas nuances do produtor que faz com que a gente não tenha um algoritmo único ou que a gente não possa calibrar o algoritmo da maneira correta. Isso frustra a gente muito, né? Frustra porque você tem uma puta de uma tecnologia por causa de uma maneira que o cara tem o manejo, ele interfere inteiro no algoritmo, o algoritmo se bate e a gente fica ali do lado falando, pô, tu podia ter usado isso se ele mudar aquele manejo, mas é cultural, ele não muda, ele, sabe? Então, a minha pergunta, como que vocês veem esse padrão pecuário brasileiro aí, principalmente você, Gilson, um pouco mais que está aí fora, frente a outros países e como isso tem se evoluído para que essa tecnologia, esse algoritmo tenha ambiente para poder rodar, né? Ô, Paulo, você estava rindo aqui, mas você falou muita verdade, cara. Cara, o padrão é complicado e eu vou te dizer aqui umas coisas. Chega tanto que, por exemplo, até forma de calcular KPIs não tem padrão. Então, por exemplo, eu já vi, cara, rodando aí nos confinamentos, por exemplo, eficiência biológica. O cara calculado de uns 3 jeitos diferentes, entendeu? Como é que eu peso meu gado? Eu peso meu gado na entrada eu peso ele de jejum, no jejum, entendeu? Peso de saída, eu peso ele após o jejum ou não, entendeu? Cara, faço jejum ou não faço? Isso afeta tudo. Então, começa na base, isso é back to base. O cara tem que voltar e tem que calcular como se calcula um KPI básico, ganho de peso. Como é que se calcula o ganho de peso? E não Paulo, não pensa que é diferente fora do Brasil ou em outras espécies. Essa mesma discussão eu tive hoje com suínos. A gente comparando 2 sistemas americanos e com o sistema Agrinis, que é uma empresa parceira do Brasil, com a Cargill aqui no Brasil, e a gente tentando integrar isso e disse, cara, a gente tem o mesmo KPI nos 3 sistemas, possivelmente calculado de forma diferente. Dá um número parecido, mas como é que a gente vai juntar essas coisas, entendeu? Então, isso que você falou é uma verdade. Então, como se calcula KPIs básicos? Isso faz parte da gestão básica, entendeu? Antes de se pensar em data science, modelo preditivo, machine learning, a gente tem que ter a base muito bem feita. E a base passa por entender os cálculos mais básicos e também coletar as informações bem coletadas. Isso é o alicerce. Sem isso, não existe modelo preditivo, deep learning, não existe nada disso que vai funcionar, certo? Então, se eu quero predizer uma coisa e minha base está errada, a predição vai sair viesada. E se eu me comparo com o mercado, que isso é uma coisa que todo mundo faz, o benchmark, né? Se eu me comparo com o mercado calculado de uma forma diferente, também. Cálculo financeiro, cara. Cálculo financeiro é outra confusão. Cada contador, mesmo a contabilidade não tem padrão. Como é que eu calculo um lucro líquido, uma margem bruta, uma margem líquida, uma rentabilidade mensal? O que é que eu quero otimizar no meu confinamento? É a margem por boi, é a rentabilidade mensal? Isso depende do modelo do confinamento, assim, entendeu? Se eu faço um giro, se eu faço 2 giros, eu quero, entendeu? Então, isso que você falou é uma verdade. E nas outras espécies também, Paulo, não é diferente não, cara. Eu acho que a gente até está
tá um pouco à frente nisso. Mas eu queria escutar um pouco aí o Marcelo, que ele acha, se ele tem esses problemas também aí de padronização. Então, a gente, como o Gilson fala, né, nós estamos bem longe de Big Data e integrado mais longe ainda. Mas a gente já tem algumas populações testadas e te dar um exemplo assim, né? Uma das equações aí que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo é como converter o peso do boi diariamente em peso de carcaça. Então a gente calcula diariamente quanto que esse boi está dando para chegar numa projeção de receita. Hoje a gente já percebe em alguns clientes que eu tenho que criar uma equação específica para essa fazenda. Então, por sorte, as fazendas têm um banco de dados lá que a gente acaba acessando e é possível customizar as equações para cada fazenda. Eu acho que isso também é uma característica natural do processo, tá, Paulo? Se você analisa o seu banco de dados e vê que para algumas características um cliente ou outro foge à regra, talvez sim, você tenha que pegar os seus algoritmos, as suas equações e customizar. Só que para fazer isso, esse cliente tem que ter volume, né? Não pode ser um lote só que passou, eventualmente esse um lote seguir para uma construção de equação. Você tem que ter volume para falar que isso é um padrão daquele cliente. Então, o que a gente vai perceber com o passar do tempo é que existem padrões, sim, que você pode customizar, sim, mas que esses padrões podem mudar com o tempo à medida que ele também vai mudando dieta, muda consultor, muda vagão, muda fornecedor de um ingrediente A, B ou C, muda o curral, etc., muda a genética, muda o fornecedor de genética. Esses padrões podem flutuar. Então, o que você vai testando é para ver se esse padrão continua mesmo ativo. Então, o dado ouro que foi usado para ensinar, que não é tão ouro assim, né? Mas na maioria das vezes você tem um dado referência que você usou para criar as equações, ele tem que ficar continuamente sendo verificado. Então, você tem um desenvolvimento para o resto da vida. Você não vai parar de desenvolver nunca. É mais ou menos assim que a gente tem pensado, né? A gente tem clientes em comum, né, Gilson? Que a gente chegou lá e viu que a equação de rendimento de carcaça, tanto da Cargill quanto da Intergado, chegava a subestimar, e a gente subestimava muito parecido, né? A gente subestimava muito parecido e tinha Marcelo, só te cortando um pouco, isso é tão interessante assim, ó, o Gilson falou sobre jejum. A gente, quando está no sistema, a gente analisa os confinamentos de serviço, por exemplo, que trabalham com contratos. A gente tem uma quebra de entrada, peso na origem, peso de balanção, peso de balancinha, e depois você me joga mais apimentado dizendo o seguinte: esse peso que você pegou na balancinha é irreal a partir do momento que eu começo a pesar dentro do curral, porque ele é mais real do que o peso da balancinha. Aí você... Entendeu? E quando a gente tem feito essas análises aí junto, a gente realmente tem visto que as balanças de pesagem utilizadas em currais de confinamento que vocês trabalham, ele tem um peso mais correto, onde a gente possa atuar o nosso custo ali todo apurado, do que um peso de balança de curral que muitas das vezes trabalha com a porteira aberta, nunca foi limpado célula de carga, nunca foi aferida aquela balança e está no pau o tempo todo, não tem manutenção de nada, enquanto que você, nos seus equipamentos, tem inteligência ao ponto de saber se a balança está descalibrada ou não. Então, é difícil. E a pecuária, como o Justo falou, ela diminuiu a rentabilidade, a gente tem visto isso muito. Mas quando a gente olha esses gaps aí e a gente vai somando ele, a gente consegue voltar essa pecuária de resultado lá atrás. A gente consegue. Ele está no meio do processo. Ele não está sendo medido, que é o mais preocupante, né? Ele não está sendo medido, e ele não está sendo gerido. Que isso é que me preocupa com a tecnologia, entendeu? Então, a gente, mais uma vez eu volto, né? A gente precisa ter ambiente de discussão. O que o Justo falou aí da parte de eficiência, eu vivo isso todo dia. Eu tenho que dizer assim, ó, essa fórmula é calculada assim, pronto. Mas não teria que ser eu que tenho que falar assim. Teria que ser nós, em uma comissão acima da pecuária brasileira, que dita conceito e acabou. Isso que seria legal. Meu amigo, se a gente estiver falando de eficiência biológica, a gente está usando a definição do modelo tal, predito no comitê tal, e acabou. Aí era fantástico, porque senão, olha o que acontece, Gilson. Eu tenho uma matriz de milho que o cara me lança no sistema lá de quanto que tem de energia, eu tenho a minha lá em cima, eu tenho a do consultor do outro lado. É uma loucura. Vamos dizer assim,
cada dado que a gente coleta, ele tem 3, 4 armazenamento de dados. Aí entra o Gilson, sem falar com o Paulo, sem falar com o Marcelo, que, na verdade, o Marcelo pediu para usar, o cliente vai lá, eu não confio no algoritmo do Marcelo. O Marcelo falou, então tá bom, vou te entregar a pesagem pura da balança. Mas não falou nada para o Gilson. O Gilson meteu a tecnologia dele lá dentro, tá fazendo análise, sei o quê. Daqui a pouco chega o Paulo e o Marcelo lá na mão, e peraí, Gilson, isso aqui, você esqueceu que esse negócio não foi parametrizado. Então, assim, é terrível, porque o Gilson perdeu tempo, perdeu a análise, o cara está pagando, que tudo isso tem custo, não é fácil, a gente sabe o tamanho do Brasil, e a gente nos conversou. Então, realmente, eu acho que para a tecnologia precisa ter mais discussões entre nós, e é bem bacana isso. Eu estou falando isso, desculpa eu usar a minha exposição aqui para poder colocar esses problemas que são no dia a dia nosso, né? A integração é um desafio, a tecnologia também, mas realmente a gente precisa impor um pouquinho mais, talvez, sabe, Gil? Ou fazer a coisa. Eu acho que você tá certo, sim. Eu acho que a gente precisava ter todos os atores que trabalham nesse meio de dados, principalmente de confinamento, gado de corte. Eu acho que vale a pena uma conversa para padronizar conceitos, entendeu? E ter isso mais mapeado. Isso seria de grande valor. Uma coisa que o Marcelo falou que eu acho legal, a questão da customização. A gente também, Marcelo, costuma customizar nossos modelos para o cliente. Tá? A gente tem um modelo chamado Forecast, vocês sabem. A gente já botou, os modelos fazem mais ou menos a mesma coisa do Marcelo e o nosso, só que a gente não tem a pesagem individual, né? A gente tem a pesagem média do lote. Então, os valores ficam até bem próximos. A gente já fez uns testes nos clientes. Mas a gente tem que padronizar também, Marcelo. Não dá para simplesmente pegar o poder e botar o default. E tem um porquê aí que você falou e eu me lembrei na hora aqui. Por que a gente tem que padronizar, por exemplo, modelo de carcaça para cliente? Cara, aí vem o outro ator que faz parte desse ambiente em volta do confinamento que tem um peso muito grande. Variabilidade num peso de carcaça, cara, que a gente às vezes recebe do frigorífico é imenso. Então, às vezes eu já fiz análise de confinamentos grandes que entregam arroz em 4, 5 frigoríficos. E quando a gente fazia uma análise corrigindo para raça, para peso, para tudo, peso final, peso de entrada, tudo, fazia uma análise, tirava esses efeitos. Cara, o efeito do frigorífico, Paulo, dava efeito de 2% de diferença de rendimento no final. Então, cara, aí você pega assim, você compara. Esse ano deu 2% abaixo. É o mesmo boi do ano passado. Próximo ano voltou. Cara, não tem modelo que se ajuste a isso. E se você não estimar o preço de carcaça certo, cara, não vai ser, todo o número de margem, de lucro, de predição está errado. Então, tem outro ator que às vezes a gente não tem tanto contato com ele, e isso é verdade, acho, para vocês dois também, que afeta também nessa parte dos modelos da gente, entendeu? Não adianta a gente ter um modelo perfeito, treinado com milhares de lotes e às vezes personalizado para o cliente. Se vai lá, no final, o valor não depende do cliente em si, do ambiente dentro da fazenda, ele depende do que vem de fora, é um peso de carcaça. Então, é outra coisa que é difícil às vezes explicar para o cliente, entendeu? A gente já teve grandes clientes que, como a Cagil é uma empresa de nutrição, mas a gente tá empresa de nutrição, mas a gente está dentro do negócio do cliente, tomando decisão, fazendo toda a parte de gerenciamento, ajudando o cliente de todas as formas possíveis. Eles sempre cobram o resultado da gente também. E o resultado do cliente caindo e caindo, e a gente dizendo, não, você não, é o melhor desempenho de confinamento do Brasil, tá aqui. Mas quando a gente olhava o porquê que ele era pago em peso de carcaça, o rendimento caindo nos últimos 8 meses, entendeu? Muito claramente, a curva caindo. Não tem o que fazer. O animal ganhando 800 por mês, ou 1.800 por dia, eficiência 130, 125, mas na hora de receber o dinheiro, o peso de carcaça lá embaixo, porque o frigorífico, o rendimento dava baixo, entendeu? Então não tem modelo que se adeque a essa variabilidade ano a ano, dependendo do frigorífico, entendeu? Isso é outra coisa que a gente sofre bastante, Paulo e Marcelo. Não sei se vocês tiveram já problema com isso. Não, nós tivemos isso, e o seu colega Luigi encontrou um efeito frigorífico tão alto quanto o que se encontrou, né? Sim. Então, você pode fazer a genética que for, a dieta que for, tem esse efeito aí que
que não é padronizado, inclusive, né? A gente... Você até poderia colocar no modelo assim, se você for abater no frigorífico tal, vai dar tanto. Se você... Mas aí, ó, Não dá, flutua. não dá. Flutua. Muda? O que a gente tem tentado, que eu vejo a gente tentando fazer, que também não é fácil, eu concordo com você, a gente tem, quando o cara começa a colocar meta em rendimento, você fala assim, meu Deus, tem até medo. Eu tenho clientes que fecharam por causa disso, né? Haja visto que o Mata-Boi tinha um rendimento absurdo e de repente, pela crise que deu na carne naquele ano, foi vendido, mudou e os rendimentos voltaram a ser baixos e o confinamento por estar perto dançou porque a métrica dele estava errada. Mas eu acho que eu não sei, mas a gente tem muita métrica, né, gente? Muita. E às vezes isso perturba um pouco, porque elas são altamente correlacionadas ao mesmo problema, né? Elas são altamente correlacionadas e elas às vezes quer dar o direcionamento do ciclo inteiro, mas também não consegue olhar a produção como toda separada, porque tem coisas dentro da fazenda que é a obrigação do produtor de estar mapeada que também são frágeis. Então, assim, juntar essa fragilidade de ter esse dado bem mapeado, bem conceituado, com essa variação de fora que a gente não consegue embretar, vamos dizer assim, aí é declínio para um modelo de algoritmo, né? Eu concordo. Por isso que eu volto, né? A gente precisa bater mais forte e tentar realmente discutir esses conceitos e fazer ter um padrão mínimo aí que a gente já conhece ele, nós estamos com ele há muito tempo, né? Mas que todo mundo pelo menos use, né? Porque a gente termina usando isso, né, Gilson? Quando você me pede um dado que eu tenho que te fornecer, eu tenho que padronizar ele. De certa forma, senão você vai receber de cada cliente de um jeito diferente. Não. Gilson, qual que é o padrão? Como é que a gente vai fazer as contas? A gente chega aqui e acerta para o cliente. E o cliente lá dentro, às vezes... da API, né, Paulo? Você fazer um manual, como é que seu dado vai chegar, né? Você faz um manual explicando como é que você calculou, como é que você gerou aquele dado e ele está na base, na linha tal, coluna tal, etc. Mas nós já, né? Nós somos fonte de informação, na verdade, né, Marcelo? E até nós, para a gente poder resolver isso, a gente precisa desses conceitos que todos vocês que vão comer desse dado ou se alimentar dele, falem assim, bicho, é assim, acabou, Eu acho que vamos para cima conversa, e pronto. não é nenhum decidir sozinho, né, Paulo? Acho que é todo mundo Claro. conversar e sentar e rever conceitos, sim. Tem uma pergunta bem interessante, agora eu vou puxar, Paulo. Tem uma pergunta interessante aqui do Márcio, foi uma colocação que ele colocou, e é quase que um lema que eu costumo falar quando eu falo sobre isso, né? O que é a pergunta? Então, o que é que se quer resolver? Então, tudo nessa área de análise de dados, na geração de dados, parte dessa pergunta aí. Muito bem colocado, Márcio, aí. Putz, qual é a pergunta que você quer responder? O que você quer responder? Qual é o melhor boi? Qual é o melhor dia para bater? Qual é o melhor dia de iniciar um lote? Entendeu? Qual é a variabilidade que eu aceito inicial? Entendeu? Então, foi muito bom essa colocação aí. Qual a pergunta? Então, às vezes, e a pergunta tem que ser muito clara na parte de ciência de dados, Márcio. Então, às vezes você chega no confinamento e diz assim, cara, como é que eu posso te ajudar com dados? Vocês têm muitos dados, vamos olhar para esses dados, vamos tentar tirar algum insight daí. E o cara diz, levanta a pergunta, ele diz, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso é uma pergunta muito aberta. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então, cara, vamos ser mais específico. Para ganhar mais dinheiro, você precisa de o quê? Eu preciso de um boi bom. Pronto. É uma pergunta melhor. Qual é o boi melhor para o seu confinamento? Ou, historicamente, qual foi seu boi melhor? Então, a pergunta inteligente, ela leva respostas inteligentes. Então, é nosso papel, Paulo e Marcelo, é levantar também essas perguntas inteligentes, colocar isso, explicar como uma pergunta inteligente tem que ser feita para realmente a gente tirar valor dos dados, porque dados, a nossa massa de dados, aquelas milhares de planilhas de Excel que às vezes a gente encontra, ou os bancos de dados, não são horóscopos, não são uma bola de cristal que você vai passar a mão e ele vai dizer assim, ó, seu boi é esse aqui, é assim que você vai ganhar mais dinheiro. O ganhar mais dinheiro são vários fatores e a gente vai responder pequenas perguntas que no todo vão melhorar seu processo e no final espera-se que ganhe mais dinheiro, certo? Então, essa pergunta essa colocação do Márcio foi muito boa. Qual a pergunta a ser respondida, entendeu? Muito bom. É uma evolução, né? Você vai perguntando, é um diagnóstico. A cada momento a fazenda precisa responder uma pergunta mais urgente, uma dor mais forte.
Gente, a gente poderia ficar nesse papo horas, né? Porque tem muita coisa interessante para discutir. E aí, quem está do lado de cá assistindo esse debate maravilhoso, fica assim, a priori pode parecer que a tecnologia é complicada ou é complexa. A tecnologia não é complexa. É a vida que é complexa. E a tecnologia, esmiuçando cada uma das possibilidades, analisando todas essas possibilidades que se conectam, é que gera respostas rápidas e objetivas para perguntas bem feitas. Então, aqui foi uma troca de muitas perguntas para que a gente entenda tudo o que influencia no resultado de uma análise ou num número que está se discutindo. São muitas as questões. E aí, analisar todas essas questões ao mesmo tempo, sozinho, é impossível, né? A capacidade humana é incrível, mas a gente não tem condições de fazer isso sozinho. E aí entra toda a capacidade computacional, que vem através de algoritmos, inteligência artificial e conhecimento. Gente capacitada, qualificada, mentes brilhantes, que estão à disposição do agronegócio, à disposição da sua fazenda, para gerar informação interessante, importante, decisiva a partir desse monte de dados, né, que a gente está gerando. Então, quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, quiser conhecer melhor sobre a Intergado, sobre as soluções que a Intergado oferece para o mercado, acesse o site deles. O Marcelo tem cases incríveis para apresentar e para contar. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, adoraria que você pudesse falar um pouquinho mais. Conhecer também o trabalho da Cagilda no Tron, da parte de análise de dados e data science do Gilson, né? A GEA, vocês estão conhecendo cada dia mais com os nossos webinars, a maneira como a gente pensa a inovação. E o nosso papel a inovação é responder perguntas. Então, façam as perguntas certas. Qual é o seu principal problema hoje? Entra lá no nosso Instagram, manda pra gente qual é a sua principal dúvida, qual é a principal dor, o que você queria resolver hoje mais urgente. A gente está aqui para ajudar, tá? E aí, a gente está se encaminhando para o final da nossa série, Lições de Gestão do Corona, que vai se encerrar na quarta-feira que vem, com o tema GA Simplifica. A gente viu o quão complexo é o nosso mundo, quão complexa é a pecuária. E aí, como simplificar tudo isso? É um bom fechamento, né? Então, quarta-feira que vem, a gente vai se encontrar para discutir isso. Como simplificar a gestão de um negócio tão complexo que é a pecuária. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. E antes de me despedir dos nossos convidados, nossos intelectuais, eu queria que cada um deixasse uma lição sobre inovação, a importância da inovação na fazenda e no negócio como um todo. E tem uma pergunta que não foi respondida, mas se vocês quiserem aproveitar esse momento para falar, eu adoraria. Quanto custa não inovar? Começar com você, Marcelo. Vamos lá. Eu discutindo aí já com o Paulo em alguns momentos, em vários eventos, a gente se tromba e fica discutindo. Inovar, se não inovar, você não dá chance à sua fazenda fazer diferente, fazer de formas diferentes e aproveitar essas margens que estão sendo perdidas durante o processo. Então, como o Gilson mesmo falou, as análises de dados vão demonstrar um caminho se as perguntas forem bem feitas, esses caminhos vão mostrar onde é que estão os gargalos vão ser os problemas que precisam ser resolvidos com adoções de tecnologia, seja ela de processo, de produto, mas os problemas é quem puxam essas tecnologias. Então, primeiro a gente tem que ter um diagnóstico muito bem feito da fazenda para descobrir quais são as suas prioridades, né? Esse eu acho que é o ponto principal. Como dica e como fechamento aí, eu vou fazer duas dicas, né? Uma primeiro para os produtores e outra para os estudantes, que eu acho que é o público desse grupo de hoje aí, né? Mas para a fazenda, as tecnologias em geral, elas não são milagrosas, né? Elas não fazem o milagre. Quem faz o milagre na fazenda realmente é a turma que está lá no dia a dia, suando a camisa, e eles precisam ser preparados, né? Então, a fazenda tem que continuar cuidando das pessoas, preparando as pessoas para conseguir absorver novidades, inovações dentro da fazenda e que consiga também fazer o arroz e feijão bem feito, né? Como a gente vem discutindo aqui, o arroz e feijão bem feito geram os dados básicos para a gente fazer a evolução da inteligência aí. E para os estudantes, assim, acumulem o máximo de experiência possível antes de se tornarem profissional e depois que se tornarem profissionais.
Só mesmo essas experiências pregressas que vão te permitir ter criatividade ao longo da carreira. Então, o que eu aprendi muito é que hoje, numa empresa de pecuária de precisão, se eu não tivesse tido 10 anos como consultor, possivelmente eu não saberia qual que era o problema a ser desenvolvido, resolvido. Eu sei que a Intergado está em apenas um dos problemas, né? Existem infinitos problemas para serem resolvidos nas fazendas, mas essa proximidade, essas conexões que você vai formando com suas experiências é que te tornarão um profissional mais capaz, mais criativo. Obrigado e mais uma vez, GA, e todos que estão presentes, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, Gilson, já que a gente se tromba aí bastante, mesmo em fase de corona, nós estamos nos encontrando. Obrigada, Marcelo, Boa. pelas dicas. Vou passar para você, Gilson. E aí, quanto Boa, custa Marcelo. não inovar e quais são as lições que você deixa hoje? Eu vou deixar 2 lições primeiro antes de falar o quanto custa não inovar. Primeiro é vamos lá, pros gestores das fazendas, para os donos das fazendas, diretores, como a gente falou lá no início, inovar é a respeito de pessoas, é a respeito da cultura da fazenda, né? Então, criar um ambiente onde novas ideias possam emergir é muito benéfico para a inovação. Então, se aquele negócio é feito de um jeito e sempre está daquele jeito ali, eu não aceito alguém dar uma opinião diferente, dizer, pode ser assim, eu testo diferente, isso mata a inovação no berço, certo? Então, criem, vocês gestores, diretores, donos de fazenda, tentem criar um ambiente de inovação, tentem criar um ambiente que escutem a sua turma, a turma que está no campo, a turma que está tendo os problemas, dali podem partir boas ideias de inovação, entendeu? Escutem, criem esse ambiente de inovação dentro das fazendas, certo? Para os estudantes, turma, que é que eu também costumo falar bastante isso, o mundo hoje está mudando. A gente ser agrônomo, zootecnista, veterinário, biólogo e todos os afins, e saber a parte técnica, formular uma ração, operar um boi, fazer um parto, isso é a base. Isso é o arroz e feijão, como o Marcelo falou. Mas como eu disse, o mundo está mudando e as fazendas vão mudar também. Estão mudando já. Então, hoje, outros conhecimentos são necessários, outros skills são necessários para o mercado de trabalho. Cada vez mais, devido a essa inovação e tecnologia, outros skills são demandados para as empresas de tecnologia e mesmo as empresas de nutrição e outras de saúde animal. Então, não foquem só no que você aprende na faculdade. Olhem outras áreas afins. Aprendam a programar alguma coisa, aprendam outro idioma, aprendam a mexer numa coisa que não está relacionada à área de pecuária, certo? Não estejam simplesmente focados na parte da prática e na parte técnica do curso de vocês. Então, eu contrato muito engenheiro no meu time. Meu time é 100% de engenheiro elétrico e mecânico, para você ter ideia. Então, como gerenciar um projeto, como resolver um problema. Ontem eu entrevistei umas estagiárias e os 2 que eu selecionei ontem, eles falaram, eu gosto de resolver problema. Os 2 são engenheiros, não são agrônomos ou tecnista veterinário. Então, foquem em resolver problema. Você, zootecnista, veterinário, agrônomo, foquem em resolver problema, certo? Esse tem que ser seu objetivo, não é saber operar boi. Claro que também tem que saber, mas foco em problema, resolver problema. Inovar tem um custo que às vezes a gente não consegue mensurar no curto prazo, entendeu? Então, o custo de não inovar ele é visto a médio e longo prazo. E como essa área, como a gente começou, as margens estão menores, o mundo é mais rápido, o não inovar pode custar a viabilidade financeira do seu negócio, certo? Então, inovar, mais uma vez, não é ter câmeras, não é ter sensores, é mais do que isso. Então, estejam abertos para inovar e custa bastante não inovar. Imaginem você utilizando um Nokia, aquele Nokia indestrutível, que foi feito há 15 anos atrás, que era top há 15 anos atrás, mas que hoje não inovou e ficou para trás. Então, é um exemplo, entendeu? Então, o negócio vai ficar mais rápido. Obrigado, turma aí, obrigado, turma da GA, pelo convite. Muito boa a conferência aí com essas 2 férias, que a gente se bate muito, a gente é amigo. Marcelão, cara, preciso se encontrar, precisamos conversar. Paulo também tem um assunto para conversar com o Paulo. E vamos manter contato, turma. Muito obrigado pelo convite. Bom demais. Obrigada, Gils, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Paulo, então você vai fechar agora
Quais são a sua lição para o público aqui e quanto custa não inovar? Bem, quanto custa não inovar, como o Gilson falou, eu vou nas palavras do Gilson, né? Às vezes custa a vida da empresa, né? Ou seja, o declínio de todo o sistema de produção, né? A inovação, ela veio agora marcante aí com essas mudanças que a gente está vivendo na pecuária, né? Do mundo inteiro podendo comprar na sua porta, que é o que a gente tem vivido, e não mais só o vizinho ou aquele mercadinho, aquele mercado daqui de São Paulo, né? Isso mostra para a gente que a gente tem que estar pronto a poder ter um ambiente de inovação interna e mais do que nunca isso tem que partir das pessoas e da disposição desses grandes líderes aí, desses gestores, desses proprietários para criar esse ambiente. O desafio é gigante, né? A gente sabe disso, não é tão simples como a gente está no mundo corporativo, sabe que isso com um ambiente aqui indoor, um ambiente aqui junto da cidade, com mais facilidade para poder ter essa mão de obra. A gente sabe que isso é desafiador, mas eu aposto muito nessa turma nova que está chegando aí. Eu acho que ela é bem diferente. Se ela focar um pouco e aguentar um pouco a ansiedade por causa dessa quantidade de informação que está tendo na cabeça dela, ela é diferente. Então, esse momento agora que tem acontecido aí dessa quarentena, desse medo de morrer, também faz repensar para esses estudantes, para todo mundo aí de várias áreas e nós mesmos como ser humano, de que a gente precisa ser diferente. E a inovação e a criação, ela parte de ver necessidades, de ver algo que possa fazer a diferença para uma vida, para uma sociedade, para uma pessoa, para um ambiente, né? Então, como o Justo falou, quando a gente está na faculdade, a gente é muito nervoso, a gente vai somente naquela coisa, tem que entender o boi, depois que a gente se forma, a gente é chamado a entender de computador. Então, realmente ser multidisciplinar e analisar o mundo como ele roda é muito importante para que a gente possa ter sucesso na parte profissional, né? Quanto à lição que eu deixo, realmente é que é um momento muito bom para que os produtores possam rever os processos e o ambiente para receber a tecnologia, né? Então, eu acho que o produtor tem um grande papel agora. A gente está aberto para isso, para discutir de como fazer isso, né, da melhor maneira possível, para que o produtor não perca dinheiro entrando com soluções que são inadequadas ou readequando a propriedade, a sua empresa de maneira errada quando a tecnologia chegar a não encontrar um ambiente tão favorável, né? Repense, reveja, converse com a sua equipe, como o Justo falou, troque ideia com a sua equipe interna e aí troque ideia com seus consultores, e a gente está aqui justamente para poder fazer com que essa pecuária brasileira possa ser o expoente aí mundial de proteína com qualidade e propriedades com alto nível de sustentabilidade. Obrigado aí, meus amigos, né? É muito bom estar com vocês, Justo. Eu acho que a gente desenvolve um pouco o lado do cérebro aqui quando vocês estão juntos. Eu acho isso bacana, tira a gente da zona de conforto. É isso que a gente está precisando todo dia. A gente sente falta desse desafio, desse bate-papo mais gostoso aí do ponto de vista de desafiar realmente. Às vezes a gente vive muito ali brigando com o tradicionalismo, né? E a gente precisa se desafiar aí. E um pouco além disso, e nesses encontros como nós fizemos aqui com vocês dois, é fantástico. Que esse seja o primeiro de muitos. E a GA também sempre vai estar à disposição de vocês. E a gente tem feito um trabalho bem bacana, eu e o Marcelo. A gente quer depois trocar umas ideias com você e mostrar que essa integração e o seu sonho está bem mais perto do que você imagina, né? Obrigado a todo mundo aí que tem acompanhado a gente. A gente tem feito essas webinars aí. Obrigado a Kelly também, que tem feito um puta de um papel aí com a gente. Mas o objetivo dessas webinars é realmente a gente conceituar melhor, a gente discutir um pouco mais o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo do tempo e poder fazer um ambiente mais produtivo, seja o lado profissional, ou seja o lado do sistema de produção que a gente encontrar, e a tecnologia poder ser parte disso tudo, né? Então, obrigado mais uma vez aí, estamos à disposição. Fantástico, gente. Agora, para quem ficou até o final, eu vou dar o pulo do gado do que é você como implantar a tecnologia de verdade, com sucesso, com resultado na sua fazenda. Você não precisa entender nada de tecnologia, nada de algoritmo, nada de inteligência artificial. Você precisa ser curioso, tenha curiosidade, pesquise, vá atrás de entender como que as coisas funcionam.
e aí você vai ajudar a funcionar, reunindo essas inteligências todas, essas pessoas incríveis, e a sua fazenda vai rodar e vai rodar muito bem, viu? Curiosidade, gera criatividade. Gente, amanhã a gente anuncia os nossos convidados do próximo webinar, abrimos as inscrições na sexta-feira, são vagas limitadas, e vai ser o nosso último webinar, GA Simplifica. Boa noite para vocês, muito obrigada e até a próxima semana. Beijo!